Olá pessoal, professor Lucas com vocês aqui mais uma vez para a Sociologia no Enem. Hoje a gente vai discutir um assunto que está bastante na moda aí, envolvendo a política, que são as noções de esquerda e de direita. Tem sido muito comum, tem sido muito debatido, né, na mídia, já virou conversa, né, de senso comum mesmo, está todo mundo falando de esquerda e direita o tempo inteiro. Então hoje a gente vai tentar entender um pouquinho o que significa isso. Quais são os objetivos da aula? Localizar a origem dos conceitos de esquerda e direita na história ocidental, distinguir entre os conceitos de direita e esquerda com base nos princípios de igualdade e liberdade, e classificar regimes políticos com base nas noções contemporâneas de direita e esquerda. Então a gente volta mais uma vez aqui para a Revolução Francesa, que é muito importante, né, para a história ocidental, para a história da modernidade, porque ela faz uma quebra, né? Muitas coisas acontecem, muitas transformações acontecem depois da Revolução Francesa. Como a gente já viu, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. É ali no final do século XVIII que a classe burguesa ela chega no limite, né, das amarras que o poder real e absolutista impõe sobre as atividades da burguesia, principalmente o comércio, e da política também, né, para decisões mais amplas sobre a sociedade. E aí a burguesia toma o poder e institui um Estado segundo as suas leis, segundo as suas regras. Né? Aqui nessa imagem aqui a gente tem uma pintura da Bastilha. Passou recentemente, né, agora em julho, 14 de julho, que é a queda da Bastilha, que foi o momento em que os revolucionários invadem essa fortificação, que era o símbolo do regime absolutista, onde o rei prendia os opositores políticos na França absolutista. Esse prédio é completamente destruído, demolido na Revolução Francesa. Então, de onde vem esquerda e direita? A origem ela está justamente na Revolução Francesa. Quando a nova Assembleia Constituinte é feita na França, quando a burguesia, agora que está no poder, se organiza em Assembleia, eles dividem entre esquerda e direita o salão da Assembleia. E à esquerda estão os jacobinos e à direita estão os girondinos, que são os dois grupos que vão aparecer aí como os grupos que vão definir, né, os destinos da sociedade francesa revolucionária. Nessa imagem a gente consegue ver aqui eles reunidos nessa Assembleia Constituinte, onde eles vão inclusive deliberar sobre a nova Constituição, a Constituição do Estado Revolucionário Francês. A Revolução ela foi burguesa, sim, mas jacobinos e girondinos, né, ambos faziam parte da burguesia. Mas existia uma diferença, existiam diferenças entre esses dois grupos. Os jacobinos, que sentavam à esquerda da Assembleia, eles representavam a pequena burguesia e o povo de maneira geral, né? Então, havia comerciantes, advogados, médicos, camponeses, eles tinham ideais republicanos, eles eram contra a existência da monarquia, eles queriam que o Estado fosse gerido pelo povo através dos seus representantes, e eles defendiam que o Estado devia ter uma função social, que ele devia atender a população, diminuir as desigualdades, diminuir a fome, a miséria, né? Então, eles defendiam a reforma agrária por parte do Estado, um assistencialismo para as populações mais pobres e marginalizadas, o voto universal masculino. A gente não pode esquecer que a gente está falando do século XVIII e que os direitos das mulheres ainda não estavam em voga nessa época, então o voto era só para os homens. Eles defendiam a participação popular também. Mas à medida que a história da Revolução foi acontecendo, os jacobinos eles radicalizaram e instituíram o período do terror. Vocês devem ter ouvido falar já dos vários opositores políticos que foram guilhotinados pelos jacobinos durante a Revolução Francesa. Os girondinos, por sua vez, representavam a alta burguesia. Era aquela parte mais rica da burguesia, mais relacionada com a aristocracia e com o rei. E por isso mesmo, eles estavam tranquilos com a ideia de que existisse uma monarquia. Mas essa monarquia ela teria que seguir limites impostos pela lei burguesa, por uma constituição burguesa, né? Então eles defendiam a ideia de um Estado mínimo, diferente dos jacobinos, que não interferisse na economia, que não interferisse nas questões de desigualdade da sociedade. Eles defendiam a propriedade privada,
né? Porque antes o rei não respeitava a propriedade privada, ele podia simplesmente se apropriar das posses que existiam no reino, porque afinal tudo era dele. Agora a propriedade privada era defendida. Eles defendiam também a ideia de meritocracia, que a gente já discutiu um pouquinho antes, que é aquela ideia de que se você tem a liberdade, você consegue construir o seu caminho e aquilo que você vai ganhar vai ser de acordo com o seu esforço e com o que você merece, né? E eles defendiam, ao contrário dos jacobinos, o voto censitário. O voto censitário excluía os homens que não tinham posses, então era um voto só das pessoas ricas. Eles eram contra a participação popular, obviamente, e contra o radicalismo jacobino. Então, direita e esquerda surgem nesse contexto da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses são os princípios básicos da Revolução Francesa. São o mote, né, a frase repetida pelos quatro cantos pela Revolução Francesa. E eles refletem um pouco o que esses burgueses revolucionários estavam querendo para a nova sociedade deles. Mas liberdade, igualdade, fraternidade são palavras muito bonitas. Mas quando a gente começa a tentar entender como isso se aplica na realidade, a coisa fica um pouco mais complicada. São conceitos um pouco abstratos. Então vamos dar uma olhada um pouco melhor, mais de perto, né, para entender o que essas ideias querem dizer. O ideal da igualdade. Quando a gente fala em igualdade, a gente tem que se perguntar, né? É igualdade entre quem e quem? Em relação a quê? Baseado em quais critérios? É bom a gente lembrar que a igualdade ela é a base dos direitos sociais que estão na nossa Constituição hoje. Os direitos sociais são todos aqueles direitos que envolvem a equalização da sociedade, ou a redução das desigualdades sociais entre os que têm e os que não têm. Então, por exemplo, o direito à educação pública de qualidade, o direito à saúde, o direito a emprego, o direito a aposentadorias, os direitos trabalhistas, todos esses direitos, eles atuam na sociedade com o fim de reduzir as desigualdades entre as pessoas, né? Uma ideologia ela vai ser menos ou mais igualitária, ela vai valorizar mais ou menos, né, a igualdade, de acordo com a extensão das pessoas que são afetadas por essa igualdade. Então, são todas as pessoas? São muitas pessoas? É uma pessoa só? Poucas? Quantas pessoas são consideradas iguais nessa sociedade? Vai depender também da quantidade e valor dos bens a serem distribuídos. Então, direitos, vantagens, facilidades econômicas, poder, o que é distribuído exatamente? Qual o valor disso nessa sociedade? E também o critério de distribuição dos bens entre as pessoas. O que vai definir essa distribuição para a gente atingir essa igualdade? Necessidade, mérito, capacidade, posição social? No antigo regime era a posição social. A nobreza recebia tudo, os outros não recebiam quase nada, né? Por exemplo. Então, para a gente ter uns exemplos um pouquinho mais concretos, para a gente entender o que é mais igualitário que o quê, vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, no direito de voto das pessoas. Então, o sufrágio universal que a gente tem hoje na nossa sociedade, em que todas as pessoas, independente de origem social, etnia, gênero, podem votar, contanto que sejam maiores de 16 anos, né? Esse é o sufrágio universal. Ele é mais igualitário que o sufrágio masculino, em que só homens votam. E o sufrágio masculino, por sua vez, ele é mais igualitário do que o voto censitário, que é só os homens ricos que votam, né? Entre os critérios de distribuição, por exemplo, a gente pode ter o cada um segundo suas necessidades, que é ali um critério mais do comunismo, né? Que atenta para os grupos que são mais desprovidos da sociedade e distribui baseado nesse critério. Esse critério do comunismo, por exemplo, ele é mais igualitário que a cada um segundo sua posição social, que é o critério do absolutismo, por exemplo. E a gente tem também os diferentes tipos de democracia. Num determinado momento, a gente pode ter uma democracia social que garante direitos sociais, para além do direito, né, do princípio da liberdade, garante o princípio da igualdade através de direitos sociais, de trabalho, emprego, escola pública, saúde pública. Essa democracia social ela é mais igualitária do que uma democracia liberal, que defende a liberdade e a igualdade fica só na lei, né? Assim, que os indivíduos eles são menos atendidos pelo Estado, nesse sentido. Então, a partir de agora, a gente vai começar a
falar um pouquinho da visão do Norberto Bobbio, que é um importante cientista político, a respeito desse assunto entre direita e esquerda. E uma frase dele muito simples, que faz a gente pensar um pouquinho sobre isso, é a seguinte: os humanos são entre si tão iguais quanto desiguais. São iguais por certos aspectos e desiguais por outros. Ou seja, igualdade e desigualdade, a gente consegue perceber elas estão juntas, são fatos empíricos da sociedade. Então, somos todos iguais porque todos morremos, mas morremos de maneiras diferentes. Todos falamos, mas falamos línguas diferentes. Muitos de nós cremos, mas cremos em crenças diferentes, né? Então, o critério de Bobbio, do Norberto Bobbio, para distinguir entre esquerda e direita, vai ser a postura que cada grupo da sociedade tem perante a igualdade e a desigualdade, a forma como cada grupo entende o que é igualdade, o que é desigualdade, qual que é o valor disso, como que isso pode ser colocado, né? E essas posturas elas vão variar de acordo com a nossa origem nessa sociedade. Então, a família que a gente nasce, o meio em que a gente cresce, as escolas que a gente frequenta, as influências políticas que a gente tem, isso vai definir o que a gente entende como igualdade e desigualdade. E, em princípio, essas nossas reações em relação a esses princípios abstratos, elas são emotivas. Principalmente hoje a gente consegue perceber como estão os debates na sociedade a respeito do que é justo, do que não é justo, do que é certo, do que não é certo, né? Mas o Bobbio ele fala que a nossa postura em relação à igualdade e à desigualdade ela pode ser racionalizada. A gente pode começar a refletir um pouquinho mais sobre como esses princípios de fato são aplicados na nossa realidade cotidiana. Então, de maneira geral, o Bobbio vai colocar essas diferenças entre o que seria a esquerda e a direita. Lembrando, gente, que a esquerda é uma posição ampla que vários grupos ocupam e a direita é uma outra posição ampla que vários outros grupos ocupam. Então a esquerda ela seria definida por ser mais igualitária, por ter uma postura mais aberta em relação à igualdade. Então seria uma posição política que tende a diminuir desigualdades, né, que o que mais importante é o que une os seres humanos, né, na boa convivência, é aquilo que é comum a todos nós, somos todos seres humanos, todos falamos, todos morremos, somos iguais nesse sentido, né? Então, os humanos nessas visões, eles são mais iguais que desiguais, né? E para as visões da esquerda, as desigualdades, elas são sociais, elas são construídas através do tempo, nas relações entre os seres humanos. E por elas serem sociais e construídas, elas podem ser desconstruídas. Então as esquerdas têm geralmente projetos que visam reduzir as desigualdades, interferir na sociedade para que essas desigualdades sejam menos acentuadas, né? E nessas visões, a diversidade ela não é problemática, ela é positiva. A diversidade ela não justifica discriminações. Então, quando a gente fala que todo cidadão é igual perante a lei, independente de cor, raça, origem social, isso é uma visão que estaria mais à esquerda, né, que compõe lá a nossa Constituição, por exemplo. Então, a esquerda ela tende a diminuir as diferenças entre as pessoas. A direita, por outro lado, os grupos à direita, eles têm um outro tipo de visão a respeito do valor da igualdade e da importância dela para a vida em sociedade. Então, como o Bobbio diz, a direita ela é mais inigualitária, é uma palavra que ele usa, inigualitária, né? Então ela tende a conservar as desigualdades na sociedade. Não é que ela conserva todas as desigualdades e sempre conserva, mas é uma tendência, né? Então ela vai dar mais importância para o que separa os seres humanos, né? Então nessas visões, os humanos eles são mais desiguais que iguais. As desigualdades elas são compreendidas como naturais. Muitos grupos à direita, por exemplo, compreendem que a diferença entre homens e mulheres é natural e que não tem nada que a gente possa fazer a isso, e isso inclusive justifica o tratamento desigual que é dado a homens e mulheres. Então essas desigualdades elas seriam inalteráveis, né? Não tem como eliminar as desigualdades. E, em alguns casos, a diversidade justifica a discriminação. O fato de um grupo ser diferente de outro, na visão de algumas direitas, justifica a discriminação em relação a esses grupos. Então, de forma geral, as visões à direita, elas tendem a acentuar as diferenças. E aí a gente entra num outro princípio muito importante, que é o princípio da liberdade, né? Da mesma forma, abstrato. Liberdade para quem?
De fazer o quê? Em qual situação? Lembrando que o princípio da liberdade é a base dos direitos civis, que estão lá do ladinho dos direitos sociais dentro da mesma Constituição brasileira, ok? São alguns tipos de liberdade. A expressão de opinião, iniciativa econômica, né, de você ter o seu negócio, de você empreender, né, liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, a liberdade de imprensa é a liberdade da informação circular livremente pela sociedade, das pessoas poderem ser informadas por veículos independentes de imprensa, né, de associação, permite a existência de partidos políticos, de sindicatos, né, de associações, enfim. E existe uma tendência a achar que igualdade e liberdade elas seriam opostas, né? Ou de que elas teriam uma relação simétrica. Gente, elas não são, elas são coisas diferentes. E às vezes elas são compatíveis e complementares, e às vezes não, dependendo da situação. São princípios que às vezes estão juntos e funcionam muito bem, e princípios que, dependendo de como eles são implementados, não são, eles não funcionam bem direito, né? Para a gente ter alguns exemplos históricos, né? O comunismo soviético foi um regime que surge depois ali da Revolução Russa e é um regime à esquerda, né? A questão é que esse sistema, ele, em princípio, ele consegue chegar a uma igualdade formal na lei e real, né? Mas em detrimento de uma liberdade, né? Acaba virando um regime autoritário e as pessoas perdem a liberdade completamente. Então existe um desequilíbrio entre a liberdade e a igualdade. Por outro lado, o capitalismo ocidental também tem um desequilíbrio parecido, porque aqui, né, no capitalismo, as liberdades, e principalmente as econômicas, elas são muito mais valorizadas que a igualdade. Então nós temos muita desigualdade social e isso não é visto como um grande problema, assim, nas pautas governamentais capitalistas em geral, né? Então aqui a gente tem um outro desequilíbrio, né? Então igualdade e liberdade não são simétricos, elas significam coisas diferentes, né? Uma é uma relação entre duas pessoas, né, um bem social, e a outra é um estado da pessoa. A gente pode considerar ela como um bem individual. Existe uma tendência a falar que a direita é libertária e ela é mais pela liberdade e que a esquerda é igualitária e ela é vista mais como coletivista. Mas o Bobbio fala que, na verdade, isso não faz sentido, que, na verdade, o que é bom para a gente entender a diferença entre as duas é que a direita ela é mais inigualitária e a esquerda mais igualitária. Então, é o apreço pela igualdade que define a diferença entre esquerda e direita. E que o apreço pela liberdade vai definir apenas se uma ou outra é mais ou menos extremista, né, ou moderada. Um exemplo aqui são os movimentos revolucionários. Os jacobinos da Revolução Francesa, os bolcheviques da Revolução Russa, eles são muito radicais pela igualdade, né, e pecam pelo excesso de igualdade. Os movimentos contra-revolucionários, o fascismo e o nazismo, né, por exemplo, que são uma reação à extrema esquerda, da mesma forma, são radicais e autoritários, mas estão à direita e também não preservam a liberdade e a igualdade de forma alguma. Então, a radicalidade do projeto deles é muito profunda e por isso são regimes autoritários de direita e esquerda que não valorizam a liberdade. Gente, para finalizar, a gente vai colocar aqui um esquema do Bobbio para a gente entender mais ou menos como ele entende essa diferença entre esquerda e direita. Então, mais igualdade à esquerda, menos igualdade à direita. Acima, mais liberdade, abaixo, menos liberdade. Então, na extrema esquerda, tem mais igualdade e nenhuma liberdade. Então, o comunismo real, o jacobinismo estariam aqui na extrema esquerda. Na esquerda moderada tem bastante igualdade e a liberdade é bastante valorizada. Então, a social-democracia, o estado de bem-estar social, né, aquele estado que regula as desigualdades entre as pessoas, seria a esquerda moderada, né, que garante liberdade, mas garante igualdade também. Na direita moderada, a gente teria a democracia liberal, né, uma igualdade apenas formal na lei, né, o Estado mínimo que não intervém muito na economia, nem na sociedade, ideias mais conservadoras e a igualdade perdendo a valorização, né? E na extrema direita, por sua vez, a gente tem pouquíssima igualdade e pouquíssima liberdade. O reacionarismo, né? O antiliberalismo, o anti-igualitarismo, eles estão resumidos aí na figura do fascismo e do nazismo, que são regimes autoritários que não valorizam igualdade e liberdade de forma alguma. A gente fez um voo rasante, né, de maneira bem sucinta e bem rapidinha para entender a diferença entre direita e esquerda.
e a gente fica por aqui. Lembrando que são posições que mudam ao longo do tempo. Esquerda e direita não são valores fixos. Na Revolução Francesa, a gente não tinha socialismo e os burgueses estavam divididos entre esquerda e direita. Depois que surgem outras ideologias, essas posições vão mudando ao longo do tempo, ok? Então, pessoal, agora sim a gente fica por aqui e até a próxima aula.